Quando a criatura vale mais que o Criador? Esse é o nosso tema de hoje, da nossa revista de Escola Bíblica Dominical, uma revista que está maravilhosa nesse trimestre, né? Abordando vários temas muito interessantes. Inclusive, nós já colocamos aqui no nosso canal temas anteriores que vale a pena você ver se você ainda não assistiu e participar da nossa aula e aprender um pouco, né, da palavra de Deus. Eu sou o pastor Renato Bromochek, pastor auxiliar aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Eunápolis, e quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Isso mesmo, se inscreve aí, ativa o sininho, né, dá um like e venha fazer parte dessa comunidade aqui que cada vez mais está ganhando novos seguidores e crescendo para engajar mais ainda com o reino de Deus aqui na terra, tá bom? Então não se esquece também de deixar o seu comentário, a sua participação, a sua opinião é muito importante. A nossa revista está com o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito de Babilônia. Nós já estudamos aqui, né, o tema A Igreja diante do espírito da Babilônia, a deturpação da doutrina bíblica do pecado, e estudamos também sobre o perigo do ensino progressista. E hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais aqui sobre o quanto a criatura, né, quando a criatura vale mais que o Criador. Eu quero que você, em espírito de oração, em fé, confiando, com a palavra de Deus aí aberta ao seu lado, fazendo as suas devidas anotações, para que assim você possa fortalecer o seu conhecimento bíblico. A nossa intenção não é tirar você aqui da sala de aula, né? Você não vá à escola bíblica, mas que você participe da escola bíblica. A ideia aqui é mais um reforço para você que é professor, você que é líder, você que é obreiro, você que às vezes até dá aula em outra classe, mas quer também receber essa aula à parte também, né? Para se fortalecer, porque na hora que você está dando a sua aula, você não tem tempo de pegar a sua própria aula. Então a ideia aqui é contribuir para o crescimento do reino e do evangelho de Cristo aqui na terra, tá bom? Então vamos lá os nossos pontos aí, a nossa introdução e aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Quando a criatura vale mais que o Criador? Esse é o nosso tema de hoje e ele está dividido em 3 pontos. E é bom que você observa, porque dentro desses 3 pontos, o autor, né, que é o pastor Douglas Batista, ele vai desenvolver a ideia do pensamento geral do tema, que é quando a criatura vale mais que o Criador, acontece, né, o desprezo à verdade, a revolução do pensamento humano e também os tipos de autoidolatria. Então, veja que há uma conexão. O nosso textuário de hoje, ele fala sobre, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, que você perceba que há uma conexão desses 3 pontos e dentro de cada ponto nós vamos, né, um por um, vamos analisar as 3 divisões que tem dentro de cada ponto para que você possa compreender bem a palavra de Deus. A nível de introdução, é bom que a gente consiga perceber quando foi que a criatura passou a assumir o lugar do Criador ou ter mais valor que o Criador. E a gente é bom também fazer um discernimento para a gente não confundir, por exemplo, um profissional que precisa trabalhar com a sua própria imagem. Um exemplo, um locutor. Ele precisa promover a sua voz, promover o seu trabalho, né? Um artista que trabalha com a própria imagem, com vendas, influência hoje das redes sociais, o cantor que precisa botar uma capinha do CD, né? A sua imagem ali, para você não confundir atitudes comuns como a idolatria. Às vezes há pessoas que acabam perdendo o foco da lição e convertendo qualquer tipo de trabalho da própria imagem que alguém, né, quer se vestir bem, quer se arrumar bem, né, cortar o cabelo bem, e aí acha que isso já é um culto à imagem, o ser humano já está extravasando e desviando o lugar de Deus. Não, você não pode confundir para você não criar uma confusão na cabeça da pessoa que vai ouvir a palavra de Deus. É bom a gente não ser extremista. Toda pessoa, todo ser humano, você vai ver que sempre ele comete o pecado quando ele vai ao extremo. Ele sai daquilo que é normal, daquilo que é natural, para o excesso. Então, por exemplo, é normal nos dias de hoje, antigamente era diferente, os meios de promoção, mas hoje são mais modernos as redes sociais. Usa a rede social para vender, né, no mercado, para promover algum produto, algum item, e às vezes esse produto exibe a própria imagem.
E aí você pode confundir que isso já é uma idolatria. Né? Há pessoas que às vezes acham que até tirar uma foto de alguém, de um filho, de uma pessoa, já é uma idolatria. Não. Quando aquilo passa a tomar o lugar de Deus. Você vai ver tudo isso dentro da revista, dentro da nossa aula de hoje, você vai compreender até onde o ser humano pode ou não pode, até onde isso está se tornando um pecado ou não. A gente vai entender os excessos, tá certo? Então, é por isso que a nossa aula hoje tem pelo menos 3 objetivos, e esses objetivos é identificar as consequências da irreligiosidade e culto à criatura, né? Compreender a origem histórica do humanismo e seus desdobramentos na nossa cultura, e conhecer os tipos de autoidolatria e as orientações bíblicas para escapar desses males nos dias presentes. Então essa lição ela alerta sobre quando, né, o que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Então você vai compreender aí quando é que há o excesso, quando é que o ser humano extrapola os limites e quando é que ele está dentro da vontade de Deus, tá bom? Então vamos ao nosso primeiro ponto, que é o desprezo à verdade. Está dividido em 3 subpontos. Nós temos aqui a impiedade e a injustiça, a insensatez humana e o culto à criatura. Então vamos ao nosso primeiro ponto, primeiro subponto, né? É a impiedade e a injustiça. O que significa a impiedade? A impiedade é justamente aquilo que é contrário à piedade. A palavra piedade significa devoção, amor pelas coisas religiosas ou religiosidade. É por isso que aqui na revista vai colocar, né, como irreligiosidade. É o contrário disso. Aquilo que é devoção, o amor pelas coisas divinas, pelas coisas sagradas, uma vida de devoção, acaba sendo o contrário, a impiedade. É aquilo que vem, né, o contrário, o oposto disso. É a decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse, como se nem estivesse nem aí. Não existe um Deus, não existe um Criador, não existe um Senhor do universo, não existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Então isso é o que é a impiedade. Já a injustiça, ela significa sem retidão. Quando não há retidão, os caminhos do homem não é certo. Ou seja, não ser reto diante de Deus e nem também tampouco com o próximo. Então o ser humano passa a viver de forma impiedosa, né, ou com impiedade e a injustiça. Então essas palavras, elas revelam a situação da humanidade não regenerada, cheio de idolatria, culto à criatura, perversidade e depravação moral. Esse é o comportamento do ser humano quando ele está completamente afastado de Deus. Ele vai cometer a idolatria. O que é a idolatria? É quando ele pega a adoração que deve ser dada a Deus e destina a outro ser ou a um objeto. Ele vai desviar a sua adoração a Deus. Então ele acaba, né, culto à criatura, perversidade e depravação moral. Todos os tipos de práticas pecaminosas o ser humano vai se envolvendo quando ele vai se afastando do Criador. E isso fique bem claro que é uma decisão deliberada, voluntária, em desprezar a verdade divina. Veja o que Paulo diz aos Romanos no capítulo 1, verso 18. Diz assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então eles aprisionam a verdade, eles prendem a verdade, eles negam a verdade quando eles estão aí vivendo nessa prática da injustiça. Veja que a falta de temor, né, a Deus e a relativização do pecado aprisiona e cauteriza, né, adormece, torna insensível a mente dessas pessoas que estão na prática do pecado. Então a gente percebe aqui que o desprezo da verdade, o desprezo à verdade é justamente por causa da impiedade e a injustiça que tomou conta do coração do homem. Por isso que o homem tem desprezado a verdade de Deus, a verdade do Evangelho, a verdade das Escrituras. Veja o que Paulo, escrevendo a Timóteo, fala sobre isso. Porque pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado, né, adormecido, né, entorpecido a própria mente, a sua própria consciência. Então vive como se Deus não existisse, pô, e a consciência não dói, não há nenhum sentimento. A consciência está cauterizada pelo pecado. Veja também o que Romanos capítulo 1, verso 21 vai dizer que tais ações, elas
provém da recusa do homem glorificar o Criador. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Então veja que essas pessoas estão tendo a tendência a crer em mentiras e reforçam as suas próprias crenças pessoais e egoístas nisso. Elas, de forma voluntária, acabam sendo ímpias e injustas quando elas decidem ser ao contrário daquilo que deveriam ser, que seriam justas e religiosas, né? Voltadas para Deus e para a sua palavra. E o nosso segundo ponto completa explicando justamente aqui o primeiro ponto, completando, né? Veja que o desprezo à verdade gera aqui o que? A insensatez humana. Veja que a palavra diz que a revelação de Deus, né, por meio da natureza, faz com que o ser humano possua conhecimento sobre o Criador. E isso torna ele indesculpável diante de Deus. Ou seja, o ser humano jamais poderá negar que não conhece a Deus porque não tem o conhecimento. Pois a Bíblia diz que a própria natureza, o próprio Deus se manifestou. E aqui que fique bem claro que é Deus que dá na sua revelação, ou por meio do seu conhecimento, ele revela o homem, né, para que o homem tome conhecimento dele. Veja que o Salmo de número 19, verso 1, o salmista diz que os céus proclamam e anuncia, né, o firmamento anuncia que existe um Deus. Então veja que a própria natureza, né, as obras criadas, a história, a revelação de Deus, ela vem acontecendo ao longo dos anos. Deus se revela por meios escritos, né, que é a sua palavra. Deus se revela através da história. Deus se revela por meio da criação. Deus se revela por meio das suas obras. E é isso que Paulo está tentando dizer a partir do verso 19 e 20 do capítulo 1 de Romanos, quando ele diz que porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então o ser humano não tem como negar, não há possibilidade de negar que esse conhecimento de Deus foi lhe negado, foi lhe privado, porque a própria natureza, o próprio Deus Criador se manifesta aos seres humanos. Mas veja mais, até onde vai a insensatez humana. O homem iníquo, ele não glorifica a Deus e nem lhe rende graça. É o que diz Romanos capítulo 1, verso 21. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Então veja que Paulo está tentando descrever a partir do capítulo 1, tanto a condição dos gentios, né, que não tinham a revelação das escrituras, o sacerdócio, as leis, mas eles também negaram ou ficaram distantes de Deus, pecaram. Depois ele vai mostrar também a condição dos judeus que se afastaram também. Então, tanto um quanto o outro, gentios e judeus, são indesculpáveis, porque todos pecaram e destituídos estão, ou afastados estão, da glória de Deus. E age o ser humano, mesmo com tudo isso, age como se não fosse criatura, e se comporta como se fosse um ser divino, como se não dependesse de Deus, negando a existência de Deus, negando a existência do próprio Criador. Veja que em Romanos 21, ele diz, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então veja que eles acabam tornando, né, tentando tornar inútil a verdade, neutralizar a verdade de Deus, como se na mente deles, ao converter a verdade em mentira, criar narrativas para a própria mente, isso fosse tornar eles indesculpáveis, fosse tornar eles livres, né, de uma condenação futura no juízo divino. Então veja que o ser humano ele vai criando a própria insensatez, a insensibilidade, né, de não ver o erro emaranhado de problemas e do quanto ele está ficando distante de Deus e do seu Criador. Veja também
que as próprias ideologias deles rejeitam, pervertem e substituem a verdade de Deus pela mentira do homem. Veja o que diz o verso 22 ao 25. Dizendo-se sábios, tornam-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu próprio corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, aquele que é bendito eternamente. Amém. Então veja que nenhuma criatura poderá alegar desconhecimento de Deus, porque é tudo isso que eles fizeram. Começaram a converter a verdade em mentira. Pegaram, a adoração que deveriam ser dada a Deus e começaram a dar a si próprio. Veja que lá no livro do profeta Isaías, quando Isaías fala dos ídolos, ele diz assim, se um homem vai até uma mata, uma floresta, e ele arranca uma árvore, e ele traz um benefício, o artífice converte aquela árvore em um ídolo, e ele presta culto àquele ídolo. E ele diz, quem é maior? O machado que cortou aquela árvore ou aquele ídolo? Quem é maior, o ferreiro que fez o machado ou o artífice que desenhou e fez o ídolo? Então Isaías começa a fazer questionamento. Ele diz, qual seria o maior proveito? Tornar aquele ídolo feito de madeira em uma fogueira para assar um pão e trazer benefício ao corpo de quem vai se beneficiar daquele pão, ou prestar um culto a um ídolo desse, a um Deus desse. Então veja que a insensatez humana chega a esse cúmulo, a esse ponto do homem converter, do homem tornar a sua própria mentalidade, a sua própria ideia, e isso traz o quê? Uma perversão terrível. Aí diz que Deus os entregou, Deus deixou que eles ficassem entregues à sua própria concupiscência do coração. E aí vem todos os tipos de pecado, como a imundícia, para desonrarem o corpo e praticarem todo tipo de pecado, de malfeitos, de erros que o ser humano podem fazer diante de Deus. E o nosso terceiro ponto, o terceiro subponto, explicando aqui, que é o culto à criatura. Ao rejeitar a Deus, os filhos da ira são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos, como a impureza sexual e a degradação do próprio corpo. Veja que em Efésios capítulo 2, verso 3, Paulo diz assim, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também são. Paulo vai continuar em Romanos capítulo 1, verso 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Então veja que aqui o ser humano ele está fazendo o quê? Cometendo todos os tipos de pecado. E isso é um culto ao próprio corpo, um culto ao próprio desejo carnal, a satisfazer apenas o seu corpo. E alguém vai dizer assim, não, o importante é ser feliz, o importante é se realizar, o importante é se sentir bem, o importante é fazer o que quero, o que penso, é ser livre. Mas na verdade, o próprio apóstolo diz que quando o ser humano ele serve aquilo que lhe domina, ele é escravo disso. E essas pessoas têm sido escravo de quê? Escravo da carne, escravo do corpo, escravo da sexualidade, da degradação do próprio corpo, a destruição do próprio corpo. A corrupção moral do ser humano deriva da sua rebelião contra Deus, pois trocam a verdade pelo engano e preferem servir à criatura. Veja que na religião os seres criados passam a ser cultuados, seres que foram criados pelo homem. O homem deu forma, o homem formou aquilo, materializou aquilo e presta culto àquilo. Não sei se você já estudou sobre o deus Moloque, que era um deus feito metade homem, metade boi. Esse deus Moloque, ele era colocado, fixado numa parede, uma imagem bem grande, e ele, como era metade homem, metade boi, ele tinha ali as mãos de homem estendidas,
e por dentro ele era oco. Então ele era fixado na parede, por trás daquela parede, os sacerdotes daquele Deus enchia ele de brasa, de fogo, e dentro do ambiente onde estava o ídolo, você via ele ficar, né, todo reluzente, todo, né, como se fosse uma brasa viva, e ali eles sacrificavam os próprios filhos. Inclusive há um registro de que Manassés, um dos reis de Israel, tenha sacrificado 2 filhos a Moloque. E aí colocava as criancinhas na mão daquele Deus. Então veja a que ponto chega o ser humano na religião, na religiosidade, os seres criados passam a ser cultuados. Seres que foram criados inferior, incapazes, impotentes, que não podem fazer nada para se defender, como o próprio pai de Gideão questionou quando os homens da sua comunidade queriam se vingar de Gideão. Ele disse, deixa que Baal se defenda. Deixa que Baal peleje por si próprio. Mas como que Baal ia pelejar por si próprio? Se era apenas um ídolo criado pelo coração dos homens. E aí nós temos que, na ciência, né, a matéria é colocada acima de Deus. Onde a matéria, o corpo humano, o ser humano, né, as coisas criadas pela própria ciência, ele vai ser colocado acima de Deus. Então usam a ciência, usam o meio do conhecimento para desvirtuar a graça, a comunhão e a misericórdia de Deus. E na sociedade, o artista, o atleta, o político, o líder religioso se torna uma referência de idolatria. Então veja que aqui é onde nós temos que tomar o cuidado para não confundirmos, né? Não confundirmos o que é uma pessoa pública, uma pessoa normal, como o líder religioso, como o político, como o atleta, como o artista, mas quando essas pessoas passam a ser objeto do nosso culto, onde essas pessoas passam a ser admiradas, adoradas, cultuadas, independente do caráter, independente da postura ética, moral, espiritual, e a gente fecha os olhos e só quer olhar o talento e esquece do caráter, né? Esquece do comportamento, e aí passa a ter essa pessoa como se fosse o centro das nossas vidas. E aí diz assim, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então isso é o que a idolatria ela faz. A idolatria é a derradeira expressão da loucura humana, conforme diz o novo comentário bíblico. Veja que José Gonçalves diz assim, ao escolher adorar a criatura em lugar do Criador, ser o centro de si mesmo em vez de Deus, né, de ter Deus como centro de tudo, o homem mergulhou nos mais profundos, né, nas mais profundas trevas do pecado. É aí que o ser humano tem se afastado cada vez mais de Deus, cometendo todo tipo de torpeza, de pecado, de iniquidade, prestando culto, né? E a gente tem que tomar muito cuidado para nós, como igreja, também não estarmos sendo atraídos por esse movimento, né, de prestar culto ao artista, né, ao nome, a honrar mais as pessoas do que o próprio Criador. Se diga de passagem, a gente sabe que existem as pessoas que ganham nome, que ganham notoriedade, que ganham fama, né, no meio da religião, da igreja, mas em contrapartida a gente percebe pessoas que elas não vão ao culto por causa do culto, elas não vão a um evento por causa do evento, elas vão a eventos pelo nome que está sendo divulgado, pelo nome de quem está ali presente, né? Quem vai cantar, quem vai pregar, quem vai ministrar, quem é a pessoa. Às vezes nós trocamos pessoas, né, de caráter por pessoas que são apenas influência. Pessoas que não tem nome, é famoso, é o líder religioso famoso, é o político famoso, então a gente não pergunta nada, a gente tem como ídolo, como objeto da nossa devoção, do nosso coração. E nos esquecemos que a gente precisa, como servo de Deus, prestar culto àquele que nos resgatou e nos tirou do pecado, né? Escreveu o nosso nome no livro da vida e nos deu a oportunidade de servir a Ele em espírito e em verdade. Mas vamos ao nosso segundo ponto da nossa lição. Então, o nosso segundo ponto de hoje fala sobre a revolução do pensamento humano e está dividido em 3 subpontos. Primeiro, o renascentismo. Segundo, o humanismo. E terceiro, o iluminismo e o pós-modernismo.
Então vamos ao nosso primeiro subponto, que é falar sobre o renascentismo, né? Ou a renascência, né? Ou o renascimento. Esta é um período da história ali na Europa, né? Onde nasceu esse movimento a partir do século ali 14, nos meados aí de 1400 até 1700, né? Dessa era depois de Cristo. Nesse período, uma das características desse movimento foi o seu profundo racionalismo, ou seja, tudo deve ser explicado de forma racional ou pela razão. Tudo que foge da capacidade de uma explicação na razão deve ser desconsiderado. Então, por isso que a religião foi tão questionada neste período, porque eles queriam explicação para tudo. Tudo que é empregado com fé, né, crença, com devoção, qualquer coisa que para eles parecesse uma lenda, um mito, então era questionado. Nesse período também, houve também o questionamento da questão das autoridades, das lideranças religiosas, e o porquê de muita coisa, né, que se fazia nos cultos, no sagrado, e tudo isso era questionado. Há quem veja só como um lado ruim, mas esse questionamento também contribuiu para que nascesse também alguns pensadores, algumas pessoas que tiveram visões diferentes. Nesse período nasceu muitos teólogos também, como o próprio Martinho Lutero, como o próprio Calvino, e outros mais, o Jacó Arminio e tantos outros que nasceram nesse período e também questionaram aquilo que vinha sendo ensinado e a partir dali tiveram uma visão um tanto diferente. Então a gente precisa ter um certo equilíbrio para não ver que todo esse período foi de puro prejuízo para a história da humanidade. Mas, porém, né, todavia, trouxe prejuízos muito sérios também para a sociedade, porque a partir daí começou a trazer a ideia para o racionalismo e o ceticismo, começou a criar um meio de incredulidade do ser humano. Os renascentistas, por exemplo, eles recusam-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada de forma racional. A visão teocêntrica, né, a visão de Deus ali como centro, ela foi mudada para uma concepção antropocêntrica, ou seja, o homem passou a ser o centro. Então Deus deixa de ser o centro e agora o homem passa a ser o centro de tudo, né, de toda a razão da existência humana. Tudo tem que existir, isso aqui existe vai beneficiar o homem em quê? Então eles alegam também que nesse período também aí do antropocentrismo, né, nesse período do renascentismo, nasce também o humanismo. Vou explicar um pouquinho mais à frente já para você entender. Então, no lugar de ver o mundo a partir das lentes de um criador, os homens passam a enxergar a partir das lentes da criatura. Agora a visão não é mais o que a Bíblia me fala, né, como Deus me vê, mas agora como eu me vejo. E aí o homem passa a ganhar o centro de tudo. Veja que o próprio Jesus, em João capítulo 20, verso 25 e 29, numa conversa com os seus discípulos ali, Tomé expressou dizendo aos seus colegas que só acreditava se Jesus, né, existisse, se Jesus de fato era Deus, a partir do momento que ele pudesse tocar em suas feridas. Né? Se eu tocar em suas chagas, se eu ver o seu corpo, e aí eu tocar, eu vou crer. Aí quando Jesus aparece, ele diz assim: Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Então o evangelho, meu querido, ele é um evangelho de fé. Eu preciso crer. Né? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então há pessoas que elas não conseguem, né, há criaturas que não conseguem mais crer no Criador, na existência de Deus, porque lhes falta fé. E a fé vem pelo ouvir, meu querido. E ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela gera fé nos nossos corações. Quando nós lemos as Escrituras, quando nós lemos a palavra de Deus, nós conseguimos exercer a nossa fé por meio da palavra, por meio da graça de Deus. Não é a fé na fé, é a fé em Cristo que nos mostra o caminho para que nós possamos romper com essa cegueira que o Deus desse século tem implantado nas pessoas nos dias atuais. Mas o nosso segundo subponto, ele fala sobre o humanismo, né? E esse humanismo, para esse movimento humanista, né, que nasce ali na Itália, juntamente também com o renascentismo,
ele passa esse movimento passa a ter para o movimento humanista, a ética e a moral depende do homem. É o homem que vai determinar o que ele obedece, o que ele não obedece, toda a sua vida de conduta, né? A visão agora é o eu, é o antropocentrismo, é o homem no centro, é o homem no lugar da adoração. A criatura ela passa a ser a base dos valores e não o criador. Os humanistas, por exemplo, eles estudaram a fim de desconstruir os livros sagrados, tentar de alguma forma combater os livros sagrados, de alguma forma tentar negar a existência de Deus, a existência, né, do pecado, a existência de qualquer questões espirituais para que o ser humano pudesse seguir. Eles podemos aqui destacar, né, entre tudo que eles fizeram, a valorização dos direitos do indivíduo. Isso é um ponto positivo, mas a gente precisa também levar em consideração que a própria Bíblia já falava desses valores do indivíduo, esses direitos do ser humano, a valorização de cada indivíduo, o valor que cada indivíduo tem para Deus, né? Apesar, às vezes, da própria religião não reconhecer isso, mas as próprias escrituras já defendem isso. A escritura ensina a igualdade entre raças, classe social e de gênero, e muito antes desses movimentos crescerem. Por exemplo, quando Gálatas capítulo 3, verso 28, já escrito lá no princípio, né? Diz assim: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então a Bíblia, ela já, antes de qualquer movimento social, de qualquer movimento, né, humanista que queira existir, a Bíblia já vem há muitos anos defendendo o direito de cada ser humano, de cada pessoa. Veja que Carl Henry, ele vai dizer que o humanismo veio a significar uma, né, religião na qual a glória do homem deveria ser promovida e exaltada. Leonardo Renovato, um escritor muito conhecido da nossa revista de Escola Bíblica Dominical, ele diz que para o humanismo, o homem é o seu próprio Deus. O homem pode melhorar e evoluir, segundo tais preceitos, por meio da educação, redistribuição econômica, psicologia moderna ou sabedoria humana, e ensina que o homem não deve ficar preso à ideia de Deus. Então é isso que é tentado defender pelo humanismo e é tentado defender até os dias de hoje. Se você der boa educação, se você der dinheiro, se você der uma boa redistribuição econômica, o ser humano vai melhorar e vai ser perfeito, vai ser melhor diante de Deus, e é o que basta, é o que é suficiente. Só que aos olhos das Escrituras, aos olhos da palavra de Deus, você vai perceber, né, e aos olhos da própria história, dos próprios dias atuais, você vai ver que quantas pessoas que têm condição econômica, essas pessoas têm dinheiro, têm educação, têm tudo, e mesmo assim são pervertidos, né, são desonestos, são corruptos, cometem vários tipos de crime. Então veja que a condição social, ela não vai mudar o ser humano se esse homem não for mudado pela graça e pela misericórdia de Deus. Mas vamos ao nosso terceiro subponto da nossa revista, que ele fala sobre o iluminismo e o pós-modernismo. O iluminismo, vale aqui destacar, que surgiu aí lá na Europa também, aí já no final do século XVII para o século XVIII, e ele vem quase na mesma pegada do que a gente acabou de falar, né? Tanto do humanismo, né? do renascentismo, mas vai aprimorando um pouco mais. Só para vocês terem ideia, os adeptos do iluminismo, eles rejeitam a tradição, né? Tudo aquilo que é tradicional, a tradição, né? Que é meio que conservador, eles rejeitam completamente. Eles buscam respostas sempre na razão, né? Vai pela mesma linha também de desenvolvimento, e entendia que o homem era o senhor do seu próprio destino. Então é o homem que faz o seu destino, que faz a hora acontecer, né? Que faz as coisas do seu jeito. Eles viam, por exemplo, a igreja como uma instituição dispensável, não viam uma igreja como algo bom para o ser humano, né, do seu tempo e de sua época também. Já a pós-modernidade, ela surge aqui no período da metade do século XX para cá. Um dos principais pensadores, né, que desenvolveu muito bem essa ideia dos dias atuais é o Zygmunt Bauman,
um escritor até polonês, e ele traz um pouco sobre essa ideia da pós-modernidade, né? Que é a modernidade líquida. Ela destaca pelo que a sociedade, né, destaca que a sociedade deixa de ser sólida e passou a ser líquida. Eu costumo explicar que esse pensamento que ele explica, né, todas as partes sólidas, né, fixas, estrutura rígida da sociedade passa a se dissolver e dando lugar a essa sociedade líquida. Quando eles querem desenvolver o pensamento da sociedade líquida, esse pensamento de pós-modernidade, eles falam que é aquilo que cabe em qualquer forma, em qualquer ambiente. Você tem, por exemplo, uma vasilha com água e você quer depositar numa forma redonda. Você tem uma vasilha com água e quer pegar aquela mesma água e colocar numa vasilha quadrada, né? Uma vasilha no formato de estrela, de coração. Então, assim, uma sociedade que se adapta a qualquer modelo, a qualquer estrutura. Então, não dá para ter um padrão familiar, um padrão de casamento, um padrão na sociedade. Nada pode ser padronizado, sólido. Tudo tem que ser líquido para se adaptar a qualquer estrutura ou superfície. Então, esse é um pensamento que se destaca na pós-modernidade ou modernidade líquida, né? Os valores que eram absolutos tornam-se relativos, depende da visão, do ponto de vista daquela pessoa, do ponto de vista do outro, e nada passa a ser mais sólido, não há verdades absolutas. Então aí é onde a Bíblia começa a ser um empecilho, né, para esse pensamento. A Bíblia passa a ser um bloqueio para eles, porque eles veem a Bíblia como verdade absoluta e não tem lugar para a Bíblia na cultura que essas pessoas se desenvolvem, né? A coletividade, ela acabou sendo substituída pelo egocentrismo, né? Marca esse movimento, por exemplo, o hedonismo, o narcisismo, na busca do bem-estar humano. Torna-se mais válido, tais como o uso das pessoas, usar pessoas para chegar aos seus meios, né? O abuso do corpo, a depravação, o consumismo desenfreado vai tomando conta de tudo isso, né? A própria revista Ensinador Cristão, ela traz uma frase que diz assim: a sociedade pós-moderna é marcada pelo individualismo e a busca pelo prazer imediato, alimentados pelo incentivo ao consumismo. Então é isso que nós estamos vivendo nesse período pós-moderno, né? Um incentivo cada vez mais ao consumismo, à realização do ser humano, né? As condições de pagamento que surgem para o consumismo cada vez mais aumentando, e a sociedade vai, né, nessa busca de satisfazer a si próprio, satisfazer o próprio ego, o próprio corpo, as próprias necessidades, colocam tudo isso acima de Deus, acima da vontade divina e da vontade das Escrituras. Então, que nós possamos ver tudo isso que está acontecendo e nos voltarmos para a palavra. A palavra de Deus é a verdade imutável, uma verdade que passa os céus e passa a terra, mas a palavra de Deus, ela permanece. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia diz que se, pois, o Filho do Homem vos tornar, né, livres, então verdadeiramente nós seremos livres. E a liberdade dada por Cristo, e não essa liberdade para abrir mão, né, dos conceitos bíblicos e virar um escravo dos próprios desejos, no uso das pessoas, no abuso do corpo, na depravação, né, contínua de práticas pecaminosas deploráveis, como o ser humano tem se infiltrado. Mas que Deus venha ter sempre misericórdia de nós e que nós possamos sempre estar pautados na palavra do nosso Deus. E vamos ao nosso terceiro e último ponto, já para a gente concluir a nossa aula de hoje. O nosso terceiro ponto fala sobre tipos de autoidolatria. Quais são alguns tipos? Aqui vamos enumerar alguns tipos de autoidolatria. Quando o ser humano adora a si próprio, se idolatra, né? Se coloca na condição de Deus, quando a criatura assume o lugar do Criador. Você viu até aqui algumas linhas de pensamento, algumas posturas da filosofia, de ensinos que trouxeram o homem para esse caminho que está aqui agora. Como tudo isso jogou o homem para se colocar no lugar do Criador. Então nós vamos dividir em 3 subpontos e vamos analisar cada ponto para você compreender. Primeiro, a idolatria da autoimagem. O que é a idolatria? A idolatria é tudo aquilo que se coloca no lugar da adoração. Veja em Êxodo, capítulo de número 20, verso 3 e 5, que diz assim: não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma, de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra,
nem nas águas debaixo da terra, e não te curvarás a ela, nem as servirás. Então, preste atenção para você não tomar nada desse estudo ao extremo. Aqui não está Deus condenando, por exemplo, vamos tirar uma foto, uma fotografia, né, fazer um retrato, não é nada disso. Está dizendo que não terás outro Deus diante de ti, não farás para ti imagem de escultura, que seria um ídolo, né, para que você possa adorar na semelhança de nada, tanto que exista em cima, nos céus, em cima da terra ou embaixo nas águas. Então nenhum modelo poderia ser feito de ídolo para ser adorado. Culto à autoimagem é uma forma de idolatria. Aí vem aquela palavra que eu disse há pouco tempo, né, há pouco instante, o narcisismo, que vem daquela ideia grega de um mito, né, de Narciso, que diz que o ser humano, a pessoa, ele olhava para a água e via o seu próprio reflexo. E ele ficava tão iludido com o próprio reflexo a ponto de se afogar, de cair na água, né, admirado com a própria beleza, empolgado com a própria visão. Então é daí que nasce a ideia, né, de Narciso, o mito de Narciso, o narcisismo, que é quando o ser humano acaba trazendo para si, né, uma autoadoração, adorando a si mesmo. O narcisismo humano, ele reflete a natureza do pecado. Pois veja o que diz, por exemplo, João capítulo 8, verso 34. Respondeu-lhes, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado se torna servo do pecado. O homem se torna um escravo do pecado, quando ele passa a ser um adorador da própria imagem. O apóstolo Paulo, ele retrata o homem caído como uma pessoa egoísta. Veja o que ele diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso de número 2 a 4. Amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, né, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, né, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então veja que Paulo está descrevendo a qualidade dessa pessoa que é o culto, né, a idolatria, a autoimagem. É o tipo de pessoa presunçoso, avarento, soberbo. Ele vai descrever pelo menos 18 títulos aqui para descrever esse tipo de pessoa. Então é uma pessoa não regenerada, essa pessoa que não foi regenerada pela palavra, regenerada pela graça de Deus, ela tem a necessidade de se promover e se promover da maneira espúria, da forma negativa. Foi aquilo que eu falei para você tomar cuidado no início da lição, para não confundir o que é uma propaganda, né? Para não confundir o que é uma divulgação de um trabalho, de um profissional, com a autopromoção. Por exemplo, o fariseu, ele estava em pé, que é isso que o escritor está tentando passar para a gente. Ele orava e ele exaltava suas qualidades espirituais, do graças a Deus, porque não sou como os demais homens. Então ele se coloca na condição de superioridade às outras pessoas, né? Não sou roubador, não sou injusto, não sou adúltero, não sou igual fulano. Então ele se esmerava ou se apegava às suas próprias qualidades espirituais e se colocando numa condição de merecedor no favor divino. Que ele era como alguém que merecia receber de Deus, enquanto que o outro não podia receber. Ele anseia pelo próprio reconhecimento, ele quer ser reconhecido. Essa é uma das qualidades da pessoa não regenerada. Ele quer a todo custo o seu próprio mérito, o seu próprio reconhecimento, ele tem a necessidade, né, de se promover, como está também descrito em Lucas capítulo 18, verso 11, que nós acabamos de citar do fariseu. Nós temos também em Lucas capítulo 22, verso de número 24 a 26. Houve também entre eles contenda sobre o qual parecia ser o maior, quando os discípulos lá começaram a discutir quem era entre eles o maior. Jesus chama 3 dos discípulos para ir até o monte orar, que ficou conhecido como o Monte da Transfiguração, e ficou 9 discípulos. Provavelmente, tudo se entende, que aqueles 3 que foram orar com Jesus, Pedro, Tiago e João, esses 3, provavelmente, eles tinham uma influência muito grande sobre os demais. Isso é muito provado no decorrer de todo o Evangelho.
Quando aqueles 3 estão ausentes, os 9 parece que travou uma discussão e começaram a chegar à seguinte ideia: quem é o maior aqui? Quem é que tem mais habilidade? Quem é que tem mais influência com Jesus? Então começam a se autopromover. Então é isso que às vezes acontece, né? No modo ilícito, busca estar sempre em evidência. Então a revista deixa que é o quê? No modo ilícito, da forma mais incorreta, desumana, né? Inapropriada. Se utiliza, né, dos meios do próprio evangelho, da própria palavra de Deus, para se colocar acima das demais pessoas. Né? Uma coisa é você adquirir a boa reputação, as pessoas te admirarem pelo trabalho que você faz, porque você faz para o Senhor, você faz com qualidade, você faz com, né, com empenho, com caráter, com coração, dado para Deus, para a palavra, e aí vem o reconhecimento. É mais do que normal acontecer isso. Isso vinha também, né, dos próprios apóstolos. Você via Paulo também justificando suas ações, justificando seus atos, mas nunca se colocando acima dos outros, melhor do que as outras pessoas, mais merecedor do reino e da graça do que as outras pessoas. Que é isso que é a postura do fariseu e a postura da pessoa também que está na autoidolatria, né? Na idolatria da própria imagem. A Bíblia ensina que a primazia da nossa vida é Cristo e não é o homem. Né? E diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa é a postura de João. O escritor Claudio de Andrade, ele diz que a idolatria ela pode ser considerada também como amor excessivo por uma pessoa ou objeto, né? Amar algo ou coisas acima, né, do próprio Cristo, do próprio Deus. Mas o nosso segundo subponto fala sobre a idolatria no coração. Veja que o coração, aqui, ele não está falando só desse órgão que bombeia o nosso sangue. O coração, ele se refere às emoções, à vontade, ao centro da personalidade. Quando a Bíblia vai falar de coração, ela não fala só, né, desse órgão que a gente tem, que é como se fosse a máquina de todo o corpo para bombear o sangue. O coração na Bíblia, toda vez que a Bíblia vai falar de coração, você vai observar a passagem com cuidado e vai observar que ela fala mais que esse órgão. Fala sobre emoções, sobre a vontade, sobre o centro da personalidade do homem, né? Veja, por exemplo, o que diz Romanos capítulo 9, verso 2. Né? Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Aqui ele não estava sentindo uma dor, né, como fosse um infarto, esta dor, né, no órgão, porque o órgão não está funcionando. É uma dor ligada à emoção da alma, do sentimento. Veja, por exemplo, Romanos 10, verso 6. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, trazer do alto a Cristo. Então, Paulo está aqui falando sobre uma postura, um pensamento voltado ao coração. Mas não é só por aí. A Bíblia descreve o coração como perverso, como enganoso. Jeremias, capítulo 17, verso 9, diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, o próprio Jesus diz que o coração dos homens são os maus pensamentos, adultério, prostituição, homicídio, furtos, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Tudo isso Jesus disse que procede de onde? Procede do coração do ser humano. Então aqui, quando a gente fala da idolatria no coração, não estamos falando apenas do órgão, estamos falando, né, da personalidade. É de dentro de cada homem, da sua alma, do seu interior, que procede toda esta idolatria, né? Toda essa inclinação para o mal, para aquilo que é contra a vontade de Deus. E veja que Deus condena a adoração aos ídolos no nosso coração. Ele diz: filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos no seu coração. Então não é um ídolo físico, né? Não é uma imagem física que você tem ou que o ser humano passa a ter, mas é a idolatria que está ali arraigada no seu íntimo, no seu coração, o levando a se distanciar, a se afastar da graça e da comunhão de Deus. Então é preciso que a gente tome muito cuidado,
pois a Bíblia recomenda guardar o nosso coração, né? O salmista diz assim: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então alguns dizem que adoram a Deus, mas servem a ídolos nos corações. Estão servindo ao dinheiro, estão servindo, né, a ganância, a soberba, a avareza, né? São presunçosos, são egoístas, são mais amantes de si mesmo. Você, a cada palavra que a pessoa tem, uma conversa que você tem com a pessoa serve a Cristo, mas ao mesmo tempo o coração está ganancioso, voltado para o dinheiro, para as coisas terrenas, para as coisas desta vida. E nós precisamos guardar o nosso coração. Quem não teme a Deus, querido, ele traz a idolatria, né, no seu íntimo. E quando é que o homem traz isso? Quando ele prioriza a reputação pessoal, quando ele busca o prazer como bem maior, quando ele nutre as tendências supersticiosas, quando ele possui excessivo apego aos bens materiais. E isso é o que nós temos visto em muitos comportamentos. O homem que não teme a Deus, quando a pessoa não teme a Deus verdadeiramente, corretamente, ele vai ter todas essas práticas que nós acabamos de enumerar aqui. E a fim de não pecar, precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela diz que um coração entregue à prática da iniquidade, ele corre um grave risco a se tornar cada vez mais endurecido contra o Evangelho, contra a palavra de Deus. A Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal, ela diz que um mau ato começa com um único pensamento. Então, permitir que sua mente se concentre na luxúria, na inveja, no ódio, na vingança, lhe levará ao pecado. Há um ditado popular que diz que nós não podemos impedir que os pássaros, né, voem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele venha fazer um ninho, né, na nossa cabeça. Então vamos controlar o nosso pensamento, vamos controlar o nosso coração, as nossas emoções, para que nós possamos servir a Deus acima de qualquer coisa. E o nosso terceiro e último subponto diz sobre a idolatria sexual. É preciso observar que a falta, né, a falha no controle dos impulsos sexuais está associada à sexualidade, à imoralidade e à libertinagem do homem. Então hoje nós temos aí um culto ao corpo, né? O homem idolatrando o próprio corpo, o desejo exacerbado pelo sexo, a vontade descontrolada, né, pela depravação, pelos pecados, cada vez mais tomando conta dos homens. Veja que Romanos 1,27 diz que semelhantemente também os varões deixaram o uso natural da mulher e acabam se inflamando em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza. Então veja aqui o que é a idolatria do próprio corpo, a que ponto leva o homem a buscar apenas as orgias, né, ao pecado, à satisfação, né, com pessoas do mesmo sexo, da mesma sexualidade. Em Romanos 13, verso 13, a NVI diz assim: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, nem em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Veja o que a palavra está dizendo. A própria NVI, a versão NVI, em 2 Coríntios capítulo 12, verso 21, diz assim: que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticam. Então veja que a Bíblia diz que essa falta de controle, essa falha, né, no controle dos impulsos sexuais, está associada a toda a imoralidade, a libertinagem que o ser humano tem desenvolvido em se afastar da presença e da graça de Deus. Mas vai mais ainda. A concupiscência da carne, ela é uma característica de quem é dominado pelo pecado sexual. Em Gálatas 5,19 diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Então, ou seja, um desejo exacerbado, exagerado pela entrega do pecado e da promiscuidade. Veja que ainda, né, há mais versos aqui a serem lidos. Romanos 1, 26, 27, e nós temos 1 Coríntios capítulo 6, verso 15, diz: não sabeis vós que o vosso corpo, né, são membros de Cristo? Tomarei, pois, os vossos membros a fazer, né, membros de uma meretriz?
Não, por certo, não. Então, o meu corpo, o seu corpo, nós fazemos parte da igreja de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor. E o nosso corpo não pode mais estar entregue, né, à luxúria, ao pecado, né, ao adultério, à fornicação, né, a nenhuma prática do sexo ilícito, fora daquilo que é permitido pelos padrões das Escrituras. Então o ser humano tem se entregue ou tem se entregado a estas práticas e tem se desviado da graça de Deus. Isso é um culto, né? A idolatria ao sexo, a idolatria à sexualidade. É isso que nós temos visto em nosso tempo. E já concluindo esse ponto, esse terceiro subponto, a adoração a Deus acaba sendo trocada pelo culto ao corpo. E a orientação bíblica para escapar desse mal é: vivam no Espírito e jamais vocês irão satisfazer os desejos da carne. Que nós possamos, nesses últimos dias, nesses tempos difíceis, onde o ser humano está cada vez mais querendo a realização do próprio corpo, né? O culto ao próprio corpo, o desejo exacerbado, né, por práticas sexuais, né? Pessoas que estão casamento aberto, né? As casas onde falam que podem praticar todos os tipos de troca de parceiro, né? O sexo antes do casamento, sem nenhum compromisso com o reino, com os valores do reino de Deus, né? A fornicação, a homossexualidade e tantas outras práticas que são pecaminosas aos olhos de Deus. Tudo isso o ser humano tem se entregado como se nada fosse pecado, como se nada estivesse errado. Mas a palavra de Deus está aí e nós precisamos deixar ela ser o norte do nosso coração, o norte da nossa vida, para que nós possamos seguir sempre a palavra de Deus. O pastor Douglas Batista deixa uma frase para a gente dizendo assim: a idolatria sexual é um ídolo poderoso a ser vencido, mas caso lhe derrube, né, não recue diante da queda, levante-se e prossiga nesta batalha, né, ficando firme, guardando o seu coração. A Bíblia diz assim na carta aos Coríntios: vigie, né, quem está de pé, vigie para não cair, mas se cair, não fique prostrado. Se levante, porque Deus é aquele que ergue o homem e lhe dá a posição de permanecer firme na sua presença. E concluindo a nossa aula de hoje, eu espero, né, que você tenha compreendido a palavra. E nós precisamos, a nível de conclusão, entender que a corrupção da raça humana é resultado de sua rebelião à verdade divina. É o homem que tem se rebelado contra a verdade de Deus, a palavra absoluta de Deus. E é isso que tem levado o homem a sair da presença do Senhor. E aí nós vimos aí as teorias, né, da autossuficiência, teorias que são levantadas e o homem cada vez mais entrando em cada uma delas. A criatura se ergue acima do Criador. A autoidolatria, depravação moral, decadência social e espiritual tem levado o homem cada vez mais a se distanciar. Uma degradação que tem levado o homem a se afastar de Deus. Mas a ira divina, ela permanece sobre os desobedientes. É o que diz Romanos capítulo 2, verso de número 8. Quando diz assim: mas a indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e desobedientes, né, e obedientes à iniquidade. Então está aí a palavra de Deus, que ela possa produzir fruto no seu coração e que nós possamos cada vez mais, né, sair dessa idolatria, sair deste culto ao nosso próprio eu e voltarmos-nos para Deus, para a sua palavra e para a sua vontade. E a minha oração é que Deus te fortaleça, que você seja uma criatura que reconheça o seu Criador e seja submisso à palavra, à vontade, ao querer do nosso Deus para a sua vida e para a sua família. Que Deus te abençoe, meu querido. Que a graça de Deus fortaleça o seu coração e que haja paz aí na sua vida, uma boa aula, um bom estudo, e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Curte, comenta, compartilha, manda para alguém que precisa ser evangelizado, ativa os sininhos para receber a recomendação, né, dos nossos vídeos quando chegar, e que Deus em Cristo te abençoe de maneira maravilhosa. Até a próxima aula, em nome de Jesus.